Aleluia. Pai, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, levantamos nossas mãos em louvor e em adoração a Ti, proferimos palavras de te engrandecer, de te exaltar, como forma de adoração, de louvor ao Teu nome. Obrigado, Pai, porque nós reconhecemos o Teu senhorio sobre a nossa vida, a Tua paternidade sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui reunidos para Te adorar, para Te cultuar. Recebe, Pai, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor ao Senhor. Nós te amamos, nós te agradecemos, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. É assim que nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Boa tarde, graça e paz. Tudo bem com vocês? Pode se assentar. Que maravilha estarmos aqui reunidos esta tarde para adorarmos, para cultuarmos ao Senhor. Que maravilha, amados, termos esse privilégio, termos um lugar para fazermos isso. E estar nesse ambiente maravilhoso, nessa unção coletiva, onde fica propício para que Deus opere grandes coisas em nossas vidas. Então, gera expectativa, fica ligado. Com certeza Deus irá falar com você hoje. Amém? Glória a Deus. Queria saber quem está aniversariando ou quem já aniversariou essa semana. Se você fez aniversário de nascimento, novo nascimento, de casamento, de segunda-feira para cá, eu queria que você levantasse sua mão, viesse aqui à frente, nós queremos orar por você. Ninguém nasceu, ninguém casou. Glória a Deus. Verbo News está no ponto? Vamos de Verbo News e fique ligado na nossa programação. (2 de fevereiro, culto de ceia, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Amanhã tem aula do discipulado e você que congrega conosco já pode participar. Um tempo precioso com o propósito de solidificar a visão que Deus tem para a nossa igreja, para que todos falemos a mesma coisa. O discipulado conta com matérias que irão te ajudar a aprofundar sua relação com Deus, a desenvolver sua fé e te capacitar para viver os planos de Deus para a sua vida. Realize a sua inscrição gratuitamente no balcão de informações e faça parte dessa visão. Já é amanhã, às 19 horas. A noite mais avivada da sua semana é a nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Fevereiro é um mês muito especial. Vamos celebrar o aniversário da nossa igreja. Essa é uma data muito importante para todos nós. São 19 anos mudando destinos. Por isso, faremos uma grande festa. Então, gere expectativas para o que Deus vai fazer e venha celebrar conosco. Nós vamos ver pessoas dando glória a Deus dentro dessa cidade, nos lugares mais diversos, mais inóspitos, mais inesperados, porque elas foram libertas pela palavra que eu e você pregamos, pela imposição de mãos que nós sabemos que é poderosa, pela palavra que nós sabemos que podemos liberar sobre elas, pela oração que a gente também pode fazer por elas. O que você falar vai acontecer. A palavra que sair da sua boca não voltará vazia, sem que antes ela cumpra o que ela for designada para fazer. Eu declaro a partir de hoje, você desfrutando do que você fala, você falando com ousadia, e você vai se levantar como referência. As pessoas vão querer estar perto de você para receber do que você tem. Eu declaro, amado, esse é o ano da sua vida.
Shalom, povo querido, tudo em paz? Pastor Zé Roberto aqui falando. Quero encorajar você para esse próximo final de semana de 7 a 9. Nós vamos viver um tempo incrível aí no Verbo da Vida Teresina. Nós vamos desfrutar aí de um ambiente onde 19 anos foi construída uma história de fé. Então eu estou chegando com o teu prazer de estar com vocês. Vai ser poderoso, vai ser céus na terra. Eu quero te encorajar. Fique pronto, ore por esses dias e convide pessoas, porque Deus vai marcar esse dia e vai marcar a história dessa igreja. Shalom, tchau, tchau. Rema é uma palavra, é um lugar, é uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Desde 1974, os ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin alcançam toda a igreja. De caráter interdenominacional, o estudo das Escrituras fortalece a fé cristã e torna a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. No princípio da década de 80, os americanos Bud e Jan Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Ao longo de 30 anos, mais 50 mil brasileiros puderam experimentar e se graduar. Atualmente, contamos com mais de 100 unidades espalhadas por todos os estados da nação. De Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona todo o funcionamento do Rema em nosso país, além de Portugal, Angola, Argentina e Chile. Em 3 décadas, a doutrina permanece a mesma. Nossos mais de 900 professores ensinam a Bíblia de forma clara e prática. Durante os 2 anos de curso, os alunos são expostos às verdades transformadoras da palavra. São 24 matérias, com 7 dias de aula em cada e uma apostila de estudo. Conheça mais da Palavra de Deus. Chegou a sua vez de fazer parte da família Rema. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. O Rema já está com as matrículas abertas e agora você pode realizar o seu sonho de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Chegou a sua vez de ter a vida completamente transformada pela palavra. As matrículas estão com condição especial. Faça já a sua e aproveite os 10% de desconto na matrícula. Estude no Rema e conheça a vontade de Deus para a sua vida. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do projeto Farol. Estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix, teresinaaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói esta grande obra. Hoje queremos te indicar um lançamento do pastor Kennedy Reagan Jr., A Palavra Irresistível de Deus. Muitas vezes confiamos em pessoas como a nossa fonte e elas falham conosco, mas precisamos aprender a confiar na palavra. Já chegou a hora de você acessar esse depósito inesgotável das riquezas e bênçãos de Deus para atender qualquer necessidade que você possa ter na vida. Não importa se é uma necessidade física, financeira, social ou espiritual. A palavra contém em si o poder
e a capacidade para transformar qualquer circunstância. Então, não fique mais sofrendo sem respostas. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui. Reunião somente para os líderes e anfitriões aqui na nossa igreja. Então, se você é líder, se você é anfitrião, você está convocado a estar aqui nessa reunião para que você possa realmente receber instruções, direções, para que nós possamos voltar os VCs aí com todo o vapor. Então, terça-feira, às 19 horas, você tem um compromisso aqui. Amém? Um outro aviso importante é que o Rema ele está com suas matrículas abertas, com um desconto promocional de 10%. Então, se você ainda não fez o Rema, você precisa fazer. O Rema é um centro de treinamento bíblico, né, o maior do mundo, que tem transformado vidas, milhares de vidas, não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo, em outros países também. Então, você tem essa oportunidade de fazer parte e ter a sua vida mudada, transformada. Então, ao final do culto, você passa ali na secretaria, faz a sua matrícula e tem a sua vida completamente transformada por essa palavra, para que você possa correr, avançar e cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. E agora, por último, eu tenho um convite maravilhoso para vocês. Na próxima semana, na sexta, no sábado e no domingo, nós teremos aqui o aniversário da nossa igreja. Aleluia, glória a Deus. Então será um tempo maravilhoso, uma grande festa que nós iremos fazer aqui, comemorando 19 anos dessa palavra, dessa igreja aqui em Teresina, que tem alcançado muitas vidas, muitas famílias têm mudado, alterado destinos, e eu tenho certeza que nós vamos fazer uma grande festa aqui. Estará conosco, né, o pastor José Roberto, ele que é pastor do Verbo de Guaratinguetá, essa cidade lá em São Paulo. Ele estará aqui conosco, é um homem de Deus, muito usado por Deus, e eu tenho certeza que a unção que está sobre a vida dele irá alcançar as nossas vidas. E também a Sameira Andréa, a Sames, estará aqui ministrando para nós. Com certeza você já foi alcançado de alguma maneira pela vida dela, e ela também vai ter grandes coisas para dispensar, vindo da parte do Senhor sobre nossas vidas. Então vai ser uma festa maravilhosa, iremos receber muito. Então venha, traga convidados, pode convidar várias pessoas. Essa é a festa de aniversário, é aberta, é um convite aberto para todo mundo. Então você pode chamar seu vizinho, sua família, quem você quiser para estar aqui, para a gente poder comemorar essa grande festa em nome de Jesus. Amém? E também, como nós falamos de aniversário, todo aniversário tem bolo, todo aniversário tem presente, então nós precisamos também trazer um presente para o aniversariante. Então serão dias que nós teremos a oportunidade de trazermos um presente generoso para a nossa igreja. Eu tenho certeza que você foi alcançado por essa palavra, você tem sido alcançado por essa igreja, você conhece pelo menos alguma pessoa que também foi alcançada, então é hora de nós retribuirmos, né, com uma oferta especial, com uma oferta de gratidão, né, de honra por tudo aquilo que nós temos recebido, por tudo aquilo que nós temos sido agraciados nas nossas vidas. Nós temos crescido, avançado, nossa visão tem alterado, graças a essa palavra da fé, essa palavra que é ministrada aqui nesta igreja. Então, nesses dias, serão oportunidades para que nós possamos realmente plantar e trazer um presente generoso para a nossa igreja. Amém? Você crê assim? Então, eu já estou separando o meu e com certeza eu sei que você também irá separar o seu. E vamos estar aqui nessa grande festa, fazendo um reboliço santo em nome de Jesus. Glória a Deus. Queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se você está aqui, é a primeira vez que você está no Verbo Teresina, eu queria conhecer você, queria que você levantasse a sua mão. Glória a Deus. Culto caseiro, né? Amém. Então, vamos continuar adorando com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você se alegra por isso? Então, essa é uma oportunidade criada por Deus para que nós possamos expressar a nossa generosidade, o nosso amor ao Senhor. Um momento onde nós iremos também cultuá-lo com tudo aquilo que Ele fez chegar em nossas mãos. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 24. Provérbios, capítulo 11, no versículo 24. Quem encontrou, diga: Deus é bom. Aleluia. Lá em Provérbios, capítulo 11, no versículo 24, a Bíblia nos diz, na versão King James: quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem.
Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Queridos, aqui a palavra ela está nos mostrando, nos evidenciando que toda vez que nós damos e expressamos a nossa generosidade, há crescimento, há aumento, há multiplicação. Porém, toda vez que existe retenção, retendo mais aquilo que é justo, com certeza nós teremos perda. E nós sabemos que o nosso Deus, nosso Pai, Ele tem grandes coisas para a nossa vida. A vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Então Deus, Ele quer que a gente prospere, que a gente avance, que a gente cresça, que existe aumento e multiplicação em nossas vidas. Nós sabemos que a natureza do Senhor, Ele é doador, Ele é generoso, Ele deu o melhor que Ele tinha para nós. E nós devemos seguir o exemplo do Senhor. Assim como o Senhor é generoso, é doador, nós também somos generosos, nós também somos doadores, e isso é o que Deus espera de nós. Lá em Lucas, a Bíblia nos diz que se a gente dar, com certeza nós iremos receber. A Bíblia também diz lá em Coríntios que quanto mais a gente planta com abundância, também com abundância nós iremos receber. Então essa é a visão do Senhor. A visão do Senhor é de aumento, é de multiplicação, é de crescimento. Só que existe uma parte que nos cabe, que é justamente a gente cumprir princípios e realmente colocar em prática aquilo que Ele já nos direcionou, que Ele já nos orientou. Então esse momento é o momento de nós honrarmos ao Senhor, de nós realmente obedecermos aos princípios e com certeza tudo isso que nós falamos aqui de aumento, de expansão, de crescimento irá se manifestar em nossas vidas. Então com esse entendimento eu convido você a separar o seu dízimo, a sua oferta. Se você vai fazer isso de maneira em espécie, nós temos envelopes aí à sua frente, na sua cadeira. Se você vai fazer por Pix, nós temos aqui a nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e o nosso QR Code. Ou lá atrás nós temos as nossas tesoureiras, que estão com as maquinetas, que também é uma forma de você estar fazendo com esse momento, né, utilizando essas maquinetas. Você que está em casa também está nos acompanhando, está aparecendo aí no seu aparelho telefônico um QR Code, a chave Pix. Então é também um momento onde você pode honrar ao Senhor, né, ofertando, dizimando, cumprindo o princípio que o Senhor estabeleceu. Amém? Já separaram? Então, se você vai fazer isso com envelope, levante seu envelope, se não, levante a sua mão e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça por esse momento, por essa oportunidade que temos de te oferecer, né, a nossa adoração através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Declaramos para eles multiplicando, avançando, aumentando cada vez mais em nome de Jesus. Nós queremos expressar a nossa gratidão, a nossa honra ao Senhor, reconhecendo que tudo aquilo que chegou em nossas mãos provém do Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, declaramos um tempo de abundância, de transbordar em nossas vidas, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e cremos. Amém e amém. Venha com alegria. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu,
E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Oh, vale muito mais estar em tua presença. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Diga! Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Oh, vale muito mais. Aleluia, nós chamamos, Senhor. Nós chamamos. Aleluia. Nós chamamos. Te bendizemos nessa tarde. Reconhecemos a tua bondade, reconhecemos a tua fidelidade. Estamos aqui gratos ao Senhor. É com alegria que estamos aqui com alegria que estamos aqui para te dar o melhor do nosso louvor. Te amamos, Senhor, te bendizemos. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão nessa tarde, porque você é digno. Te amamos, te bendizemos, te reconhecemos. Em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Pode sentar um pouco. Que bênção. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo aí? Graças a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diz assim para ela: essa tarde promete. Gente, obrigado, viu? Glória a Deus. Que bênção. E aí? Deu?
Abre comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos a partir do verso 17. Vamos aprender um pouco da palavra. Eu creio que Deus tem coisas para tratar conosco nessa tarde. Graças a Deus. Semana que vem temos, ou melhor, nessa semana, né, que inicia, temos o aniversário da nossa igreja. 19 anos, marcando vidas, mudando destinos. E nós temos muito motivo para celebrar e vamos celebrar juntos. Amém, queridos? Então vem, traz um convidado com você. Vamos mesmo celebrar o Senhor e festejar por esses 19 anos. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17, se abriu? A palavra do Senhor diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Vamos falar sobre a ceia do Senhor hoje. E aqui Paulo ele começa trazendo algumas instruções e algumas reclamações que chegaram para ele. E ele vai tratar algumas coisas na igreja de Corinto. E nós podemos ver aqui pela palavra que a igreja de Corinto passava por sérios problemas. E entre os problemas que a igreja de Corinto passava, existiam lá divisões, partidos, grupinhos, ou como a gente conhece, panelinhas. Então Paulo está tratando justamente esse problema que havia na igreja de Corinto. E isso era muito evidenciado durante a ceia. E ele vai falando, olha, quando vocês se reúnem na igreja, no verso 18 ele diz: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Isso aqui nos mostra também algo que é bíblico, um princípio, uma coluna doutrinária, que a ceia do Senhor precisa ser praticada, celebrada na igreja. Não existe ceia em outros lugares. Você me dá um amém aí? Tem gente que fala, não, eu estou congregando em casa e eu tomo a minha ceia aqui em casa. Não, isso não é ceia do Senhor, isso não é igreja. A ceia ela precisa ser celebrada num ajuntamento, numa igreja. Amém, queridos? E Paulo diz, olha, quando vocês se reúnem na igreja, ok? E no verso 20, ele diz, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, ou seja, não em lugares diferentes, a ceia não pode ser celebrada onde a igreja está separada, as pessoas estão distantes umas das outras, não. É de propósito, a gente precisa participar da ceia do Senhor juntos. Igreja é ajuntamento. Deus estabeleceu a sua igreja para que nós possamos ser sociais, para que a gente possa mesmo ter relacionamentos, para que a gente possa ter laços. O apóstolo Paulo ele compara a igreja com um corpo. Então nós somos um corpo, não dá para a gente separar os membros do corpo. Os membros do corpo eles estão juntos, alinhados, ajustados. E é exatamente esse o propósito. Nós precisamos estar juntos, alinhados, bem ajustados. Você está aqui? Não pode haver divisões no nosso meio. Não pode haver o grupinho A, o grupinho B, o grupinho C. Não pode haver alguém que segue o pastor fulano, o líder ciclano. Não, nós somos um só corpo. Nós servimos ao mesmo Deus, amamos ao Senhor, amamos servir ao Senhor, amamos servir as pessoas, temos o mesmo propósito, o mesmo Deus, o mesmo Espírito, a mesma igreja. Você está aqui, queridos? Essa é a visão. E o apóstolo Paulo, ele tratando coisas relacionadas à ceia, e isso é muito importante porque por causa da ceia, ele conseguiu identificar outros problemas mais graves que existiam na igreja. E vamos continuar. No verso 21 ele diz, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então ele está falando, olha, vocês estão comendo a ceia uns antes dos outros, vocês não estão comendo juntos.
E o propósito da ceia é a gente comer juntos, é a gente estar ali evidenciando a nossa unidade, a nossa união, que nós somos um corpo, que nós somos uma família. E quando a gente come antecipadamente, a gente está evidenciando que nós estamos isolados, que nós não nos importamos com esse conceito de família, com esse conceito de unidade, com esse conceito de corpo. E Provérbios diz que o isolado busca o seu próprio interesse e ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Você não foi criado para ser um lobo solitário. Você foi recriado em Cristo Jesus para viver numa família, numa comunidade. E nós, como irmãos dessa família, precisamos cuidar uns dos outros. Você precisa cuidar do seu irmão, a necessidade dele é a sua necessidade. A Bíblia diz que nós precisamos nos alegrar com os que se alegram e precisamos chorar com os que choram. O problema do seu irmão é seu problema também. Se ele está sem carro, você também está sem carro. Se ele está passando por alguma dificuldade financeira, você também está passando por uma dificuldade financeira. Porque o problema dele também é seu problema. 2 améns, que bom, 2 pessoas concordam comigo. Fico feliz. Se o seu irmão tem um problema de saúde, você também tem. Nós precisamos nos envolver, irmãos, com as causas uns dos outros. Nós precisamos nos envolver com as necessidades uns dos outros. Precisamos cuidar dos nossos. E eu sei que isso no discurso é muito bonito. Eu sei que o difícil é na prática. E eu não estou falando sobre você que está passando por alguma necessidade, se aproveitar disso e dizer, ó, está vendo? Ninguém me ajuda, deveriam me ajudar, e ligar para o irmão. Cadê, irmão? Você ouviu a palavra domingo, você sabe, né? Cadê? Faz o Pix aí para mim. Porque tem irmãos que são assim. Tem irmãos que dizem, pastor, tem que pagar minha conta de luz. Não, irmão, não é assim não. Você está aqui? Por outro lado, nós precisamos ter um coração de socorrer os nossos irmãos, de ajudar os nossos irmãos. Os nossos irmãos não podem passar necessidade. A Bíblia diz que no princípio da igreja, os irmãos vendiam seus bens. Eles vendiam os seus terrenos, as suas casas, e colocavam tudo aos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam, de maneira que não existia ninguém pobre, não existia ninguém com necessidade. Todo mundo era atendido, todo mundo era socorrido. Isso é ser igreja, isso é ser família, isso é ser corpo. Precisamos atender às necessidades uns dos outros, cuidar uns dos outros, ser mais sensíveis. Mas, irmãos, como a gente vai saber se o nosso irmão está com necessidade, se a gente vem para a igreja e quando acaba o culto a gente já vai embora? Se a gente não se envolve num departamento, se a gente não está num WC, se a gente não está ali cumprimentando algum irmão, se a gente não se importa com alguém que nasceu de novo, a gente não vai lá buscar o contato daquela pessoa para a gente fazer um acompanhamento. Sabe, às vezes a gente está preso a um conceito que a gente aprendeu lá fora, no mundo, que é cada um por si e Deus por todos. Mas na igreja não é assim. Eu gosto de fazer algumas ressalvas, porque existem pessoas mal intencionadas na igreja, que elas às vezes querem explorar e aproveitar alguns irmãos. Se ela vê um irmão que tem uma vida um pouco mais confortável, um irmão que tem um poder aquisitivo maior, aí às vezes ela quer se aproximar daquele irmão por um interesse. E nós não podemos ser interesseiros na igreja. Você está aqui? Porque aqui não existe rico, pobre, preto, branco, culto, inculto, formado, não formado. Aqui, irmãos, Cristo é tudo em todos. A Bíblia diz que não pode haver circuncisão nem circuncisão, nem judeu nem bárbaro, nem escravo nem livre, nem inculto nem cita. Porém, Cristo é tudo em todos. E esse deve ser o conceito. A igreja, ela nivela as classes sociais. Aqui não existe nem rico nem pobre. Aqui não existe pessoas inteligentes e pessoas burras. Não. Aqui somos todos filhos de Deus. Você está aqui? Nós temos líderes de departamento aqui que têm uma profissão simples. Nós temos pessoas aqui que são líderes de departamento que não se formaram, que não terminaram o ensino médio, e elas lideram
pessoas que têm graduação, pós-graduação. Então, no reino de Deus não existe isso. Amém, queridos? E na igreja somos nivelados. Na igreja somos filhos. E precisamos entender bem esse conceito. E como filhos, como irmãos, precisamos cuidar uns dos outros. Afinal de contas, o laço que nos une é um laço de sangue. Você pode pensar, o meu irmão biológico, ele é meu irmão de sangue. Mas o seu irmão na igreja, em Cristo, ele também é seu irmão em sangue. Porque o que nos une é o sangue de Jesus. E ele diz, há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. As pessoas em Corinto, elas comiam, participavam da ceia, e elas pegavam a mais, uma porção a mais e comiam antes, que era para deixar os outros sem. Faziam de propósito, porque elas pensavam, não, nós que somos desse grupinho, o grupinho que segue o pastor fulano, nós somos melhores, nós entendemos mais da palavra, somos mais espirituais. E por isso, aqueles outros carnais não vão comer. Olha que pensamento. Enquanto que outros iam participar da ceia, não tinha mais o pão, não tinha mais o suco de uva para eles participarem. Então, uns comiam demais e outros ficavam sem comer. E outros tomavam tanto o suco de uva na época, eu não vou ter tempo para explicar, que se embriagavam. Então veja que divisão havia na igreja. Porque um detalhe simples, que é esperar uns pelos outros, e todos poderem comer juntos, de maneira igualitária, onde todo mundo vai pegar a mesma porção, todo mundo vai comer junto, porque o objetivo da ceia não é matar fome. O objetivo da ceia não é comer no sentido de saciar a sua necessidade, mas é um comer no sentido de ter comunhão. É no sentido de participar de algo que é espiritual, porque a ceia é espiritual. E aí no verso 22 Paulo fala, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Infelizmente a igreja às vezes é cheia de pessoas mal educadas. Eu sei que aqui não existe isso, todos aqui são extremamente educados. Mas às vezes a gente nota em alguns jantares, às vezes nos cultos da virada, não aqui da nossa igreja. Às vezes quando tem um coffee break, às vezes quando a gente sai para algum lugar, para comer em algum lugar. E aí crentes de outras denominações vão lá e fazem um prato. O maior tem que botar o mais. Por quê? Porque ele tem que sair ganhando. Porque ele tem uma mentalidade de escassez, de pobreza, de falta. Ele não entendeu que Cristo Jesus já fez dele uma pessoa rica. E o rico, ele não tem uma mentalidade de escassez. O rico, ele entende que vai chegar para ele. Que os recursos são abundantes. Mas o pobre, o miserável, que tem aquela visão pobre, ele tem que botar mais. Porque ele tem que ser favorecido de alguma forma. Ele tem que sair ganhando. E por isso ele vai, ao invés de ele colocar um prato, onde ele bota um pouquinho, e depois, se ele precisar de mais, ele vai lá e repete, educadamente, não. Ele coloca muito, porque ele pensa assim, não, eu vou botar aqui o meu logo. Misericórdia. Misericórdia, irmão. Pode dar amém que não é com você não, é com outra pessoa. Se você fica sério, eu vou pensar que é você. Mas às vezes a falta de educação tem envergonhado o evangelho. Às vezes pessoas mal educadas, crentes, têm envergonhado o evangelho por aí. E tem muita gente que às vezes tem raiva de crente, às vezes tem pavor à igreja, porque algum crente mal educado aprontou alguma. E nós, como crentes, precisamos ser educados. Dar bom dia, dar boa tarde, falar com delicadeza, com gentileza. Afinal de contas, a Bíblia diz que o amor precisa ser fraterno. O que é fraterno? É com doçura, é com consideração. Aquele crente carrancudo, mal educado, não fala com as pessoas, antipático, briguento. Isso aí
não é um crente verbo da vida. Aleluia. Sejamos educados, irmãos. Ah, pastor, mas a minha educação foi muito difícil. Deixa eu dizer algo para você. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia diz que a graça de Deus nos educa. Então vamos nos educar pela palavra. Sejamos pessoas melhores, generosas. Sejamos pessoas elogiosas. Você elogia as pessoas ao seu redor? A gente precisa começar a elogiar mais as pessoas, ao invés de só criticá-las. Tem crente que é muito rápido em criticar. A Bíblia diz que todo homem de Deus, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tem muito crente que está pronto para se irar, tardio para ouvir. Amém? E aqui Paulo está falando sobre isso, né? Os mal educados que iam lá, pegavam tudo, comiam tudo, deixavam os outros sem. Isso evidenciava, veja, é uma má educação, mas também é associado a uma má intenção. Às vezes o mal educado ele não tem intenção, é por ignorância. Mas às vezes ele é mal educado também de propósito. Então nós precisamos mesmo avaliar as intenções do nosso coração. E a gente precisa se educar mais, amém? Às vezes, irmãos, a gente vê pais de família, pais, pessoas que são pais, com falta de educação, fala de boca cheia, usa o banheiro e não lava as mãos. Sabe? Coisas básicas de higiene, coisas básicas de educação. E pais, e eu fico pensando, se o pai é assim, como será o filho? Porque entende-se que o pai vai ensinar boas maneiras para o filho. E um crente precisa ser um mestre de boas maneiras. Aleluia. Não vou falar, não, deixa. Aleluia. Fica para outro. Verso 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Olha que coisa interessante, Paulo se converteu depois da ascensão de Cristo. No entanto, ele diz que recebeu do próprio Senhor. Não foram os outros discípulos que disseram para ele, não foram os outros apóstolos que disseram para Paulo como foi a ceia do Senhor. Ele disse que recebeu do próprio Senhor. Jesus apareceu para ele e falou para ele como foi a ceia, a última ceia que ele participou com seus discípulos. E aqui Paulo está compartilhando isso. Jesus, ele disse que na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Não se trata da teologia da transubstanciação. Você sabe o que é isso? Existe uma crendice histórica que a igreja romana, inclusive, participa disso. Lutero cria dessa forma também. Mas eles acreditavam que o pedaço de pão, quando entrava na boca, ele se tornava literalmente o corpo de Jesus, a carne de Jesus. Veja, isso não é uma verdade, isso não é bíblico. O que Jesus está falando é que aquele pedaço de pão, ele vai representar, ele vai simbolizar o corpo de Cristo. E quando a gente come, a gente está comendo o corpo de Cristo. Não literalmente, mas estamos comendo no sentido de reconhecermos, de nos lembrarmos do sacrifício que foi pago na cruz do Calvário por nós. É por isso que ele diz, fazei isto em memória de mim. Ele não está falando que o corpo, o pão, quando entrar na nossa boca, vai virar literalmente o corpo de Cristo. Mas ele está falando que é um memorial. Então a ceia é um memorial. Quando a gente come o pão, a gente não está comendo um pedaço de pão simplesmente. Há uma representação, há uma simbologia, há ali um significado espiritual. Temos uma atitude literal,
temos uma atitude material, mas tem um fundo espiritual, tem um significado espiritual. Você consegue entender isso? E fazemos isso em memória dele. Por quê? Porque o pão representa o corpo dele que foi moído, o corpo dele que foi chicoteado, que apanhou, o corpo dele que foi pregado no madeiro, o corpo dele que sofreu, o corpo dele que foi traspassado no meu e no seu lugar. Quando a gente está mastigando o pão, ali está representando o corpo de Jesus sendo mastigado. Você está aqui? E nós precisamos participar da ceia com essa consciência. E aí ele continua dizendo, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, o cálice representa a nova aliança, que foi estabelecida no sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Aquele suco de uva que nós tomamos representa o sangue dele, que foi vertido no meu lugar e no seu lugar. E aí ele diz, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Veja, primeiro a gente come o pão em memória dele, depois a gente bebe o suco de uva em memória dele. Então a ceia se trata de um memorial, onde nós nos lembramos da sua morte, da sua crucificação, do preço que foi pago, mas também nos lembramos da sua redenção, nos lembramos da sua ressurreição. Verso 26, porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então a gente vai participar da ceia até quando? Até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, verso 27, ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, quem participa da ceia do Senhor indignamente será réu, ou seja, culpado, réu do corpo e do sangue do Senhor. Irmão, a ceia é algo muito sério. A ceia deveria ser participada com muito mais temor. Tem muito crente que vem para um culto de ceia relaxadão. Não, a gente deveria vir mesmo com temor e com tremor. A ceia é algo espiritual. A ceia é algo real. A ceia pode matar pessoas. E a Bíblia está dizendo, como é que alguém pode ser culpado pelo corpo, pela morte de Cristo, ser réu do corpo de Cristo? Como é? Quando come indignamente. Tem muito crente participando da ceia indignamente. Tem muito crente participando da ceia de maneira indigna. E essas pessoas estão correndo risco de morte. A ceia é algo sério. É algo que exige temor. É algo que exige reverência. A ceia não pode ser participada de qualquer forma. Não é um salgadinho, irmão. Os diáconos não são garçons distribuindo salgadinho. Tem gente que fica assim, ai, o pão de hoje não está bom não, quem foi que fez? Outros dizem, não era para ser pão? Por que é essa bolachinha? É porque é um pão sem fermento. É bíblico. Quem come pão de padaria não está sendo bíblico. Não é ceia. Porque a ceia, a instrução é que seja um pão sem fermento. Porque o fermento significa o pecado. E Jesus, o corpo de Jesus, foi um corpo sem pecado. Se você come um pão com fermento, você está dizendo que o corpo de Cristo foi um corpo com pecado. Ele não tinha pecado. Ele levou os nossos pecados. Você está aqui? É por isso que parece um biscoitinho. É porque é sem fermento. Então, você não pode participar da ceia indignamente. Se você participar indignamente, você será réu do corpo e do sangue.
E no verso 28 ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A gente não pode participar da ceia sem se examinar. Tem que haver um exame. Ah, pastor, mas eu aprendi lá na outra igreja, na outra denominação, eu aprendi com vovó, eu aprendi na televisão, eu aprendi com o pastor coach, eu aprendi com o pastor do YouTube. Você tem que aprender com a palavra. A palavra está dizendo, não sou eu quem está dizendo. Quem está dizendo é a palavra. Ela está dizendo: examine-se, pois, o homem. Entende-se homem e mulher. Examine-se, pois, o homem e a mulher. Nós precisamos fazer um exame. Como é esse exame, pastor? Que exame é esse? Que análise é essa? É para saber se a gente pecou durante a semana, durante o mês? É para saber se a gente falou mal do pastor, falou mal do irmão? É para saber se a gente brigou com o nosso cônjuge? É para saber se fomos negligentes na nossa casa, no nosso papel como família? É para saber se nós não estamos servindo bem na igreja? Que tipo de pecado é? Se é um pecado de ordem sexual? Se é um pecado de ordem moral? Que exame é esse? Como é que a gente faz? Olha que coisa interessante. Às vezes a gente lê os textos, irmãos, e a gente não para pensar no que o texto está querendo dizer para a gente. E a gente já pensa logo, comer indignamente, né? Se eu comer indignamente, eu vou me tornar réu. Então, comer indignamente é o quê? É porque eu pequei. Aí, se eu pequei, eu vou me examinar e vou entender o meu pecado, aí eu não como. Por quê? Porque se eu comer indignamente, eu vou me tornar o quê? Réu. Então, eu resolvi o problema. Não é assim? Mas é isso que a Bíblia está dizendo. Vamos entender. No verso 27, ele diz que quem comer indignamente o pão e beber do cálice, acompanha comigo, será réu do corpo e do sangue, não é assim? Aí no verso 28 ele manda se examinar. Mas no verso 29, ele diz algo interessante. Ele vai responder o que é o comer indignamente. Porque muitos crentes, quando veem comer indignamente, é pecado. Não é assim? É pecado. O adultério, o conversar com uma mulher que não é a sua, no WhatsApp, no Instagram, conversas libidinosas. Eu gosto quando fica esse silêncio. Não é assim? A gente já pensa logo, é pecado. Não. Olha só a resposta. No verso 27, ele fala sobre o comer indignamente. Mas no verso 29, ele vai responder o que é o comer indignamente. E ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo. Que corpo é esse? O nosso? Não. O corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Então, o participar da ceia indignamente é você não discernir o corpo de Cristo. O que é discernir, pastor? É compreender, é entender, é saber o seu papel, é investigar se você não está cometendo aquilo que Paulo começou falando no verso 17, o haver divisões, partidos. Se você não está minando a influência da sua liderança. Porque se eu perguntar, irmão, quem aqui é rebelde? Levanta a mão. Irmão, quem aqui fala mal dos outros irmãos? Levanta a mão. Quem aqui fala mal do pastor? Levanta a mão. Quem aqui fala mal do seu líder de VC? Levanta a mão. Ninguém levanta, né? Porque a gente entende que isso é errado. Mas na hora que a gente está insatisfeito, com raiva, com as emoções à flor da pele, quando a gente recebe aquela informação do diabo, a gente chama: rapaz, tu viu isso aí? Essa pregação que o pastor falou, eu não concordo não. Olha, eu até gosto do pastor, mas tem vezes que ele faz umas coisas, né? Nada a ver. Olha essa decisão que ele tomou. Olha o líder. Tu viu a palavra que o líder deu esses dias, o líder de VC?
Ah, fraco demais. Olha aquela decisão que o nosso líder de departamento tomou. Quando você está buscando alguém e falando de liderança, ou mesmo de algum irmão, você está minando, você está matando a influência daquela pessoa. E com isso, você está trazendo ela para um time. Você está fazendo um time. E você que ouve, às vezes é pior do que o que fala. Porque você que ouve, você tem o poder para acabar com aquilo ali. Das duas, uma, você fala, olha, eu entendo sua queixa, eu entendo que você deve estar chateado, mas eu não concordo com você, não concordo com a sua atitude. Eu acho que o nosso líder é um homem de Deus, eu acho que o pastor é um homem de Deus. Talvez você está olhando por uma ótica, mas se você estivesse no lugar dele, você provavelmente tomaria a mesma decisão. Essa é a primeira ação. A segunda, que eu gosto também, diz assim, terminou? Terminei. Ô pastor, vem aqui rapidinho. É que essa irmã estava falando mal do senhor aqui, ó. Aí, fala aqui o que você estava falando para o pastor. Irmão, nunca mais. Acaba com a fofoca na igreja. E o que tem de crente fofoqueiro na igreja? O que tem de crente fuxiqueiro na igreja? Mulher, tu viu? O irmão caiu. Caiu como? Ele levou um tombo? Não, inocente. Ele caiu com outra mulher. E fala se deliciando, se alegrando, como se isso fosse uma coisa. Quando acontece um adultério, irmão, uma família é destruída. A igreja é destruída. E a gente, como igreja, precisa cobrir as pessoas que caem. E não estou dizendo sobre cobrir o pecado, porque o pecado é a consequência. Mas a gente precisa cobrir as pessoas envolvidas. Tem coisas que acontecem aqui na igreja que as pessoas pensam assim, né? Irmão, nós temos uma liderança aqui nessa igreja tão madura que, irmão, o que você faz, o que acontece e um pastor sabe, muitas vezes os outros não sabem. A maioria das vezes não sabem de nada. Morre ali com aquele pastor. A gente tem uma capacidade de apagar os incêndios e a liderança não fica sabendo de coisas. Tem gente que diz assim, o pastor está sabendo, né? Um dia eu dei uma palavra para uma irmã e essa irmã tinha desabafado com outra irmã, com outra pessoa, um líder, alguma coisa. E esse líder nunca falou para mim. E eu fui e dei uma palavra inspirada para a pessoa. Falei algo para a pessoa. E a pessoa depois saiu falando, dizendo que a irmã tinha falado para mim e que eu tinha falado para a pessoa. Eu soube meses depois disso. Eu disse, meu Deus, quanta imaturidade. O Espírito Santo alcançando aquela pessoa e a pessoa desconfiando. Então nós temos uma liderança aqui, irmão, que é muito madura, é muito confiável, que a gente não vê por aí em outras igrejas. Aqui nós não ficamos com, vamos fazer uma reunião. Ei, aí, fulano caiu? Caiu. Foi mesmo, deixa eu anotar aqui. E o ciclano? Ciclano caiu. Não, irmão. Aqui a gente trata de cuidar de pessoas, de amar pessoas, de fazer o reino expandir, crescer. Graças a Deus nós temos uma igreja madura. É difícil você ver algum escândalo aqui na igreja. Você já reparou? Porque tem igreja que é toda semana tem uma nova, o pessoal já se acostuma. Aqui não, é difícil ter alguma coisa. Amém? Mas o que tem de crente fuxiqueiro, fofoqueiro, irmão, a gente precisa aprender a cuidar dos nossos irmãos. Isso é família, isso é corpo. Isso é que é discernir o corpo. Comer indignamente é quando você está fazendo partidos. É quando você está dividindo a igreja. Ah, mas não divide a igreja não, pastor. Quando você fala mal de liderança, você está dividindo a igreja. Você está colocando as pessoas contra a liderança. E quando você ouve, você está dando crédito a isso. Seu ouvido não é pinico. Seja corajoso e confronte aquela pessoa. Irmão, tem alguns cachorros que eles só vão aprender a fazer a necessidade quando você pega ele no ato fazendo. Já viu? Quando ele está fazendo no lugar errado,
e você quer educar o cachorro, você tem que pegar ele no ato fazendo, você vai brigar com ele, aí ele vai entender que não é para ele fazer mais ali. Da mesma forma é com alguns crentes. Você que está ouvindo aquela queixa, aquela insatisfação, aquela fofoca, aquela maledicência, a Bíblia chama isso de maledicência. Você tem o poder para parar aquilo na hora. E dizer para a irmã, irmã, isso que você está fazendo é pecado, isso é um erro, você não deve fazer isso. A Bíblia diz que nós que somos espirituais, mais maduros, nós precisamos corrigir aqueles que são pegos em alguma falha com espírito de brandura. A gente não vai ser bruto, ignorante com a pessoa, dar uma lição de moral, mas a gente precisa ser firme com doçura, com amor, ensinando para aquela pessoa que o que ela está fazendo é errado. Você está aqui? Aí ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é discernir o corpo? É justamente você fazer o exame. Lembra do exame? Examine-se, pois, o homem, e assim coma. Examine-se. Precisamos nos examinar. E esse exame não é para você lembrar de algum pecado que você cometeu há 10 anos atrás, se você brigou com a tua mulher, se você não orou hoje. Não. O pecado é específico. É sobre se você está causando divisão na igreja. Se você está afetando a igreja negativamente de alguma forma. Se você está criando times, partidos. É sobre isso que ela está falando. E isso é discernir o corpo, é entender a sua posição. É entender que igreja é família. E família, às vezes, a gente tem problemas. É entender, irmão, que igreja é formada de pessoas problemáticas também. Pessoas que vão te machucar, pessoas que vão te ferir, pessoas que vão te caluniar. Rapaz, o pastor está falando isso aí é porque está acontecendo alguma coisa nos bastidores. Não, irmão, graças a Deus, essa igreja é madura, essa igreja é uma bênção. Graças a Deus. Olha, você pode ter certeza. Eu não conheço outras igrejas aqui, assim, a fundo, mas eu posso dizer para você, essa igreja é muito madura. Essa igreja é formada de pessoas confiáveis, de pessoas leais. Agora, você não pode esperar que você nunca vai se machucar aqui. Em algum momento alguém vai te machucar. Em algum momento seu líder vai te machucar. Em algum momento um irmão vai te machucar. Em algum momento eu vou te machucar. Agora, fica alegre e animado, sabe por quê? Porque eu vou te dar uma boa nova. Em algum momento você também vai machucar alguém. E a gente precisa aprender a lidar com isso, irmão. E isso é maturidade. Porque tem crente que é assim, me machucou, pois vou para outra igreja. Ainda diz assim, pastor, estou saindo. Aí por quê? Não, direção de Deus. Direção de Deus. Que aqui no verbo tem isso, né? Não, pastor, Deus falou comigo para eu ir. E quando vai ver, foi porque um irmão não deu bom dia para ele. Eu sei que Deus que falou. É um Deus com D minúsculo. Se Deus plantou você aqui, querido, é porque aqui é o seu lugar. Se Deus plantou, Deus plantou. Árvore, a gente não fica desplantando, não. A árvore é plantada e ela cria raízes. Você está aqui? Aqui é a sua casa, aqui é onde os seus filhos vão crescer. Aqui é onde você vai ver os seus netos. Aqui é onde você vai fazer história. Aqui é onde você vai ver seus filhos espirituais. Aleluia. Então ele diz no verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, acompanha comigo. E se o exame der negativo ou positivo, aí você come ou não. Ele diz isso? Ele diz o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Uau! E por que tem crente que não come a ceia, que não participa da ceia? Se você nasceu de novo, você precisa participar da ceia.
A ceia é para filhos. Mas, pastor, o indignamente. O indignamente é se você está criando partidos, divisões na igreja. Se você não está fazendo isso, bênção, pode participar da ceia. Pastor, mas eu não estou bem, aconteceu isso, eu fiz aquilo outro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Mas aqui ele não está dizendo no texto, se você tiver algum tipo de pecado. Tem a palavra pecado aqui no texto? Pastor, mas eu aprendi diferente. Irmão, você tem que aprender com a palavra. É muito mais grave um crente não participar da ceia do que ele participar em pecado. Mas o comer indignamente é se você estiver causando divisões. E se você estiver causando divisões, irmão, não se engane. Assuma. É mesmo. Rapaz, na hora eu não percebi, mas eu estou causando divisões. A gente precisa fazer uma análise crítica, criteriosa. É o que a Bíblia diz, se nos julgássemos, não seríamos julgados por ninguém. O problema é que nós não nos julgamos. A gente coloca um peso leve sobre a gente e coloca um peso duro sobre as pessoas. Você já viu isso? Tem muito crente que é assim. Faz um monte de coisa errada, mas para ele está certinho. Mas enquanto um irmão dá um tropeçãozinho, pronto. Ele determina o juízo. Esse irmão precisa ser execrado. Ele precisa ir para o pelotão de fuzilamento. Vou entregar a carne dele a Satanás. Senhor, prepara e leva. Geralmente esses irmãos são os que estão fazendo coisas erradas por trás. Pessoas que são tão moralistas, né? Pessoas que têm a facilidade de apontar o erro, geralmente estão fazendo algumas coisas erradas por trás. Estão tendo uma vida secreta por trás. Então a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem, e assim coma. Você tem que se examinar. E depois do exame você vai fazer o quê? Comer. E o resultado do exame? Ele diz, não importa. Ele está dizendo, se examine, que é para você ter a consciência. É o discernimento, é para você entender, discernir, compreender. E aí depois você come. Veja o que Jesus disse em João capítulo 6, verso 53, para corroborar o que eu estou dizendo sobre você não comer ser mais grave do que você comer com a consciência de pecado. Ele diz no verso 53 de João capítulo 6, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Uau! Se você não participar da ceia, Jesus aqui está falando da ceia. Se você não participar da ceia, irmão, você não tem vida em você mesmo. Olha como é grave. Eu conheci pessoas de outros ministérios que ficavam de 6 meses sem participar da ceia. A ceia passava e fazia assim, ó. Aí os diáconos já sabiam, eita, esse irmão aí está aprontando. E de repente o irmão vinha no domingo da ceia, aí ele vinha alegre, animado, porque ele tinha uma consciência de que naquele domingo ele não pecou. Então ele estava bem com Deus. Aí ele pedia era 2. Pedia para o diácono passando, ele pedia era 2 ceias. Se o problema é a sua consciência de pecado, confessa seu pecado ao Senhor. Mas o texto de 1 Coríntios 11 não diz sobre você confessar. Ele diz sobre você se examinar. Lógico que se você identifica que está errando numa área, você precisa se arrepender, irmão. Mas entenda, o arrependimento é uma coisa, a ceia é outra. O arrependimento é para a nossa vida como cristãos. Precisamos ter uma vida, sim, de arrependimento. Se erramos, precisamos nos arrepender. Precisamos confessar o nosso pecado ao Senhor. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Ele limpou, acabou. Você está aqui, querido? Mas aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas os que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Mas não pode ser um impedimento para você não participar da ceia. Porque quando você não participa da ceia, você está se isolando do corpo.
você está dizendo que você não pode participar, que você está distante da comunhão. A ceia, irmão, é a gente entender os nossos elos, os nossos laços. A ceia, ela evidencia algo que está acontecendo conosco. A nossa realidade em Cristo, como família. Eu cuido do meu irmão. Tem gente que é assim, né? Aí, tu viu? O que foi? O irmão com esse sapato furado. Rapaz, não tem vergonha, né? O cara vem com sapato furado. Que tal, ao invés de você ter ações dessa natureza, você pensar, ei, você viu que o irmão está com o sapato furado? Eu vou fazer uma surpresa para ele. Tu me ajuda? Eu comprei um sapato novinho para ele. Aí a gente vai fazer uma surpresa para ele no final. Isso é ser família, irmão. Cuidar uns dos outros, cobrir as falhas uns dos outros. Você está aqui? Isso é discernir o corpo. E ele continua dizendo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, verso 29, 1 Coríntios 11, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, que morrem. Olha a consequência de você participar da ceia, que é algo sério, espiritual, um memorial. Se você participa da ceia sem discernir o corpo, irmão, você corre esse risco de ficar fraco, doente e morrer. E aí no verso 31 ele diz, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Uau! Forte, né? Será que a gente tem se julgado? Julgado as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas intenções, as nossas reações? Precisamos pensar sobre isso. Verso 32, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Falando sobre a disciplina do Senhor, a correção do Senhor, que vem muitas vezes através da nossa liderança. E a gente precisa compreender isso. E entender que quando somos disciplinados, corrigidos, é para o nosso bem, é porque Deus nos ama. Ele continua acreditando na gente. Ele continua entendendo que nós precisamos nos corrigir para melhorar, para avançar. Deus está apostando em nós, Deus está cuidando de nós. Então a disciplina, a correção é para o nosso bem. E no verso 33 ele diz, assim pois, irmãos, quando ele diz assim pois, irmãos, ele está encerrando o assunto. Quando você coloca essa expressão, assim pois, ele está dizendo assim, então, irmão, para a gente finalizar, para a gente acabar o assunto, eu vou resumir tudo que eu falei, do verso 17 até o verso 32, numa frase só. Tem gente que pensa que quando Paulo está falando do verso 17 ao 32, ele está falando assim, ó, se você tem pecado, não coma a ceia, não participa da ceia. Muitas igrejas pregam sobre isso. Muitos ministros pregam sobre isso. Talvez você tenha aprendido assim, como eu aprendi um dia. Eu aprendi. Se tiver em pecado, meu irmão, não participa da ceia não. Porque se botar na boca, você já morre na hora. Rapaz, eu tinha um medo. Se fosse assim, irmão, nem os diáconos podiam servir. Todo mundo ia morrer. Talvez até o pastor, coitado. Você imagina. Todo mundo ia morrer. Não, pastor, o senhor está dizendo que eu pequei hoje? Talvez você tenha pecado, nem percebeu. Ou percebeu e pecou de sem vergonhice. Não confessou. Você está aqui, querido? Na verdade, você já parou para pensar nisso? Ninguém ia poder participar da ceia. A ceia seria algo impossível. Mas o que Paulo está falando é sobre a gente discernir o corpo. O que Paulo está falando é sobre a gente entender a nossa posição no corpo de Cristo, como estamos atuando como família. E isso era evidenciado porque os irmãos comiam uns na frente dos outros. Aí quando ele vai dizer assim, ó, gente, então para encerrar o assunto, de tudo que eu falei aqui, vamos passar a régua, eu vou definir uma frase. É o verso 33, é o que Paulo está dizendo. Por isso que ele diz essa expressão, assim pois. Quando ele diz assim pois, pessoal, vamos encerrar o assunto, para concluir, para finalizar, eu vou dizer agora tudo que eu quis dizer.
Eu vou explicar numa frase só. Ele diz, quando vos reunis para comer... O quê? Quando vos reunis para comer, percebe o pecado que tu cometeu e não come a ceia. O que ele está dizendo? Então, o que ele estava tratando nisso aqui tudinho? O que ele estava tratando? Que os irmãos comiam uns na frente dos outros. Pastor, mas é só isso? O comer indignamente? O juízo? É só isso? É porque o comer uns na frente dos outros evidenciava algo que estava por trás, que era mais grave, que eram as divisões e as panelinhas. O corpo estava sendo destruído e a evidência disso era o comer uns antes dos outros. É por isso que aqui na igreja você já percebeu, que a gente diz, os diáconos vão servir e você espera. Para todo mundo vai receber e depois a gente vai participar juntos. Por quê? Se tiver algum irmão rebelde, ele já vai comer logo. Eu comer logo aqui. Bora comer também, vamos. Mas não, nós comemos esperando uns pelos outros. Por quê? Porque é bíblico. Por quê? Porque entendemos, discernimos o corpo de Cristo. Entendemos que somos corpo, somos família. Amém? Aí ele termina no verso 34. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de que não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Olha só. Se alguém tem fome, come em casa. Para vocês não se reunirem para juízo. Está vendo como a ceia é sério? Parece uma coisa muito simples para a nossa realidade hoje. Porque para a gente pratica isso. A gente espera uns pelos outros. O nosso modelo é esse pedacinho. Naquele tempo eram pedaços mesmo de pães, né, que eram distribuídos. E alguns ficavam sem comer. E outros comiam, tinham fome, saciavam a fome. E Paulo está dizendo, olha, a ceia não é para matar a fome. A ceia é um memorial. A ceia é uma ação espiritual. Amém? Fica de pé. Quero chamar aqui o departamento de música, o diaconato para se posicionar. Então hoje nós vamos participar da ceia com essa consciência. A ceia, ela precisa ser observada em dois aspectos. O primeiro é um memorial. Fazemos isso em memória de Cristo. O segundo, precisamos participar com consciência. Não se trata de um pedaço de pão e um suco de uva. Se trata do preço que foi pago na cruz do Calvário. Por mim e por você. Amém? Então nós vamos participar da ceia do Senhor. Como o Senhor Jesus fez, Ele partiu o pão e rendeu graças. Então nós vamos fazer isso também. Vamos render graças ao Senhor pelo privilégio que nós temos de participar da ceia do Senhor como família. Amém? Você pode fazer isso junto comigo? Pai amado, nós te damos graças pelo privilégio que nós temos de participar da ceia do Senhor. Fazemos isso com toda a diligência do nosso coração, fazemos isso com todo o temor, com toda a reverência, mas fazemos isso também com toda a alegria. É um privilégio para nós, porque a ceia é para filhos. E sabemos, Pai, que se estamos aqui como filhos, nós podemos participar da ceia do Senhor. E nós queremos fazer isso com todo o nosso coração, conscientes de que é um memorial. E conscientes, Pai, de que somos uma família. Muito obrigado pela nossa unidade como igreja. Eu declaro que o diabo não tem poder para quebrar os nossos elos, para quebrar os nossos laços, para quebrar a nossa unidade como igreja, como corpo, como família. Pai, muito obrigado, porque dia após dia vamos viver essa unidade. Vamos manifestar o teu amor. O amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. O amor que é paciente, puro, benigno e eterno. Nós te agradecemos, Pai, por esse tempo. Vamos participar juntos. E aqui está o pão sem fermento, que representa o teu corpo, que foi moído e traspassado no nosso lugar. Aqui está também
o suco de uva que representa o sangue de Jesus, que foi vertido, derramado no nosso lugar. Fazemos isso em memória do Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Nós vamos cantar uma música. Os diáconos vão servir você. Eu quero saber, tem alguém que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja fazer isso hoje? E assim você vai poder participar da ceia. Se você não recebeu Jesus ainda, eu quero dizer para você, não participe da ceia. A ceia não é para você. A ceia é para filhos. Tem alguém? Se você não recebeu Jesus, eu estou te dando essa oportunidade. Levanta sua mão, eu vou orar por você e você vai viver uma nova vida em Cristo Jesus. Tem alguém? Todos salvos? Glória a Deus. Então os diáconos vão estar servindo você agora. Eu vou pedir para que você, por favor, não participe até que todos tenham recebido. Nós vamos participar juntos. Plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Aleluia. Todos receberam? Alguém não recebeu? Se você não recebeu, pode levantar sua mão, os diáconos vão entregar para você. Glória a Deus. Então vamos praticar aquilo que nós aprendemos nessa tarde. Quero convidar você a, junto comigo, a gente se examinar. Não é para você orar, não é para você cantar, é para você se examinar acerca de como está o seu coração, as suas motivações com relação à igreja, ao corpo. É o tempo de você discernir o corpo. Então, a gente vai ter alguns instantes, vamos fazer isso juntos a partir de agora.
apóstolo Paulo, no verso 23 de 1 Coríntios 11, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, com essa consciência de que esse pedaço de pão sem fermento, ele representa o corpo de Cristo, que foi moído e traspassado no nosso lugar. Um preço foi pago no meu e no seu lugar. Entendendo que fazemos isso em memória dele. Com essa consciência, participa. Obrigado, Senhor. Te amamos. Somos gratos a você. No verso 25, ele continua as instruções à igreja de Corinto sobre a ceia e ele diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Com essa consciência de que esse suco de uva representa o sangue de Jesus que foi derramado no nosso lugar, que o preço foi pago. Entendendo também que Isaías, no capítulo 53, a partir do verso 3, diz que certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas feridas essas, por onde o sangue de Jesus foi derramado, a Bíblia diz que nós fomos sarados. Então, se você tiver algum sintoma, alguma enfermidade no seu corpo, você pode tomar posse, receber a sua cura agora, crendo, consciente de que o preço já foi pago, que ele certamente já levou sobre si. Então, com essa consciência, em memória dele, participa. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus, depois que tomou a sua última ceia com os discípulos, eles cantaram um cântico. Amém? Então vamos cantar um cântico juntos. Vamos celebrar o Senhor. Te adoro, ó Senhor, te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, eu te exalto, Rei. Meus braços são para abraçar o meu irmão. Meu coração é para amar, seja quem for. Meus pés são para anunciar a salvação. E o meu corpo é para pular diante do Senhor. Te adoro, ó Senhor, eu te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, eu te exalto, Rei. Te adoro, ó Senhor, eu te exalto, Rei. Diga, te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Te exalto, Rei. Te exalto, Rei. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Te exalto, Rei. Te exalto, Rei. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Te exalto, Rei. Te exalto, Rei. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Te exalto, Rei. Oh, te adoramos, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Palavra maravilhosa. Você está animado? Recebeu tudo? Glória a Deus. Antes de encerrarmos, eu queria indicar algumas literaturas para complementar o seu conhecimento aí, para que você possa adquirir e ler durante essa semana. E o primeiro deles é esse livro aqui, Aliança de Sangue, de E.W. Kenyon, um livro maravilhoso para que você possa realmente entender o significado da ceia, da mesa do Senhor.
Outro livro maravilhoso, A Mesa que Fala, Trazendo a Santa Ceia para a Vida, de Kenneth Hagin Filho. Um livro maravilhoso para que você possa também entender um pouco mais a respeito da ceia. E esse livro de Tony Cook, Relacionamentos Importam. Então, um livro maravilhoso, com certeza você adquirindo, você vai crescer cada vez mais no Senhor. Então, você pode passar ali no nosso Verbo Shop e adquirir uma dessas literaturas. E tem mais uma novidade, você está vendo essa camisa aqui que está linda? O modelo não ajuda muito não, mas o importante é a camisa aqui que está linda. Então você pode também estar adquirindo ali no nosso Verbo Shop, é a camisa do nosso aniversário. Aí você já pode se preparando, já comprando a camisa, para que na sexta, no sábado, no domingo você esteja aqui animado, né, e uniformizado para realmente fazermos uma grande festa, amém? Então ela também está disponível ali no Verbo Shop e você pode adquirir. Também estamos tendo uma cantina promovida pelo CVV, nosso departamento de crianças, então você pode estar passando lá também, abençoando esse departamento maravilhoso que tem cuidado dos nossos filhos, ensinado. Então você pode estar contribuindo também com esse departamento e realizando um lanche maravilhoso que foi preparado com muito carinho. Para os nossos visitantes, ali atrás nós temos nossa equipe que está acenando ali para você, ó. Então você também pode acompanhá-los agora. Eles prepararam, na verdade, uma recepção calorosa para você. Então você pode ir nesse momento lá com eles. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. E já estamos encerrando o nosso culto, amém? Nós temos o próximo culto aqui às 18 horas. Se você quiser ficar, será muito bem-vindo para estarmos cultuando ao Senhor. Então, vão na graça e na paz e sejam abençoados praticando essa palavra em nome de Jesus. Uma semana extraordinária, excelente. E como nosso pastor sempre diz, seu telefone irá tocar com boas notícias. Amém e amém. Vão na paz.